Olá, estou aqui para gravar mais um vídeo sobre o tema Apocalipse. E qual vai ser o assunto de hoje? Onde inicia o reinado do Anticristo? Existe muita especulação em torno do assunto. Então eu vou aqui mostrar, de acordo com o livro de Daniel, onde deve se iniciar o seu reinado. Eu não vou aqui estar falando de outros temas, de outros pontos, como a religião do Anticristo, as suas características pessoais e outros temas. Vou aqui me ater a esse ponto, onde inicia o reino do Anticristo. Primeiro ponto, a Bíblia diz onde inicia o reino. Grande parte das pessoas que não conhecem a Bíblia ou algumas profecias dizem que o local do reino do Anticristo é um mistério e as pessoas não sabem de onde ele virá. Por isso se gera muita especulação e as pessoas dizem, ele pode vir de qualquer lugar ou virá de tal canto e fala sem saber. Mas eu digo aqui sem nenhum medo que a Bíblia diz exatamente o local de onde virá o Anticristo. Segundo ponto, o Anticristo virá de uma grande nação? Como eu falei no tema anterior, no ponto anterior, as pessoas elas têm muita especulação sobre o assunto. E aí alguns dizem, ele vai vir da Rússia. Outros dizem, não, ele vai vir dos Estados Unidos. Outros dizem, não, é o Papa, né? Vem lá do Vaticano. Ou então ele vem da Europa, vem lá da Inglaterra, daqueles filhos lá da rainha e tal. Só que a maioria desses palpites, eles estão concentrados aonde? Em grandes potências mundiais. No caso, Rússia, Estados Unidos e Vaticano, e também Europa. Porém, isso vai contra o que é estabelecido claramente no livro de Daniel. O Anticristo não pode vir de maneira alguma de um país que já seja uma superpotência. Por isso, não pode ser da Rússia, nem o Vaticano, nem o Papa, nem os Estados Unidos, nem da Inglaterra. E eu vou mostrar aqui no texto bíblico. Vamos aqui ao texto. Daniel, capítulo 8, verso 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa. Algumas pessoas dizem que vai ser alguém desconhecido, que vai se engrandecer, e aí ele pode iniciar o seu reino em um país poderoso, sendo um desconhecido. Porém, o que está escrito aqui no texto? O que o texto realmente está dizendo? Que a referência aqui, na questão do chifre pequeno, não é somente a pessoa do Anticristo, mas a nação de onde ele inicia o seu reino. Veja aqui, para conferir no verso anterior. Daniel, capítulo 8, versículo 8. Aquele grande chifre foi quebrado. No seu lugar subiram outros 4, também insígnes, para os 4 ventos do céu. Aqui Daniel está se referindo o quê? O reino do bode. Como ele seria dividido em 4 e que no verso mostra um reino pequeno vindo dentro de um desses 4. E aí esse reino vai se tornar muito grande. A palavra chifre, mencionada aqui em Daniel, ela é aceita por uma totalidade dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia, que o que significa chifre? Poder, significa reinos também, significa algo ligado ao poderio, significa grandeza. Um chifre grande, grande reino. Um chifre pequeno, um pequeno reino. Ou seja, uma pequena nação. Baseado apenas nesse texto, já dá para a gente excluir as superpotências, que o pessoal sempre diz. É o Obama, o pessoal dizia antigamente. Agora estão dizendo que é o Trump. Outros estão dizendo que é o Papa. Outros estão dizendo que é o Putin, O Putin hoje está bastante em evidência. Só que o texto de Daniel deixa muito claro. Se o chifre é pequeno, o reino é pequeno. Não há o que se discutir. Terceiro ponto. O reino pode iniciar em qualquer lugar da terra? Aí é que a questão realmente complica para aqueles que defendem grandes impérios, grandes nações como sendo o berço do reino do Anticristo, de onde o Anticristo iniciará o seu reinado. O início do reinado
do anticristo, ele é territorialmente, e eu vou me centrar nesse ponto, territorial, ele é delimitado pelo profeta Daniel. A crença que o anticristo pode iniciar em qualquer lugar é uma mera lenda, porque Daniel ele explica claramente que existe sim um lugar onde vai iniciar o reino do anticristo. Qualquer coisa fora esse território não tem respaldo bíblico. Vamos lá, quarto ponto. Onde o anticristo inicia o seu reino? Essa é a questão. Eu acredito que a maioria das pessoas que estavam nesse vídeo passou a vida toda acreditando que o anticristo pode vir dos Estados Unidos, pode vir da Rússia, pode vir do Vaticano, pode vir de qualquer lugar. Só que é muito claro aqui, o profeta Daniel, ele mostra que há um território delimitado. O livro de Daniel aponta diretamente onde inicia o reino. No capítulo 8, vemos o reino Medo-Persa, representado pelo carneiro com 2 chifres de tamanhos diferentes, assim como eram os Medos e os Persas, né? Após isso, o livro de Daniel, no capítulo 8, mostra o aparecimento do bode, aqui representando o reino de Alexandre o Grande. Quando ele morre aos 33 anos de idade, que é considerada a idade que o homem está na sua maior força e vitalidade, e o seu reino também estava na sua maior força, na sua maior expansão, Alexandre o Grande morre. E aí o que acontece? O reino é dividido em 4 generais, também chamados de 4 diáconos. Obviamente, essa profecia tem outros significados, não apenas esse, né? Não é uma questão apenas de território. O significado do bode também é conhecido nos meios satânicos, na maçonaria, etc. Mas, como eu já disse, eu vou me ater somente à questão territorial. Sendo o reino de Alexandre o Grande o local onde nasce o chifre pequeno, e isso fica claro e evidente na Bíblia, então o reino dele só vai poder iniciar dali. Não tem como iniciar fora daquele território. E aí você pode ver no mapa o reino de Alexandre o Grande. E na próxima imagem agora nós vamos ver quais são os países que hoje, né, que eles já mudaram de nome, já tiveram várias modificações, mas obviamente estão lá no mesmo local. Quais países hoje eles faziam parte do território de Alexandre o Grande? Aí você pode ver que, em sua maioria, são países árabes. E boa parte desses países árabes, a religião islâmica é a religião oficial, ou seja, os inimigos declarados de Israel. Aí nós temos Irã, nós temos Iraque, nós temos Egito, países que já brigaram muito com Israel. Também temos o próprio país de Israel dentro desse território. Porém, o anticristo ele não vai iniciar o seu reino lá em Israel. Por quê? Porque se ele já vai vir de fora para dominar Israel, se ele iniciasse o seu reino em Israel e já tivesse todo o domínio, não teria para que ele querer invadir Israel. Então, o anticristo ele vem para tentar invadir e dominar Israel e matar todos os judeus. Obviamente, ele vem de fora de Israel. Então, tirando a Israel, todos esses países são países islâmicos, são países muçulmanos ou árabes. Quinto e último ponto, e aqui para você realmente ter a compreensão de onde inicia o reino do anticristo. Enquanto as pessoas estão dizendo que é um mistério, Daniel está ali dizendo claramente, olha, vai vir um reino, esse reino vai se dividir em 4, e dentro desses 4, ou seja, dentro desse território, surgirá um outro reino que iniciará pequeno, vai crescer e vai dominar tudo aquilo ali novamente. Então, como é que diz aqui na Bíblia? Daniel 8 e 9. De um deles sai um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Veja que aqui existem algumas dicas de onde ele vem, mas o ponto-chave é Israel. Quando ele fala cresce para o sul, cresce para tal canto, sempre o ponto base que Daniel está se referindo, ele está partindo de qual local? Da Terra Santa, ou seja, de Israel. Se ele cresce para o sul, se o anticristo ele cresce para o sul até invadir Israel, significa que ele está
ao norte de Israel. Significa que ele está acima de Israel. E aí, quando você olha no mapa dentre esses países, você já exclui aí a Arábia Saudita e o Egito. Outro ponto, ele cresce para o Oriente, ou seja, ele vai para a direita. Ele começa da esquerda do reino e vai para a direita. E aí, o que é que você já exclui também? Irã e Iraque, porque eles estão mais ao Oriente de Israel. Se ele fosse invadir Israel, ele não poderia ir para o Oriente. Ele deveria ir para o Ocidente e depois descer para o Sul. É isso que Daniel mostra, ou seja, não pode ser o quê? Arábia Saudita, Egito, Irã ou Iraque. Aí já foram excluídos 4 potências do mundo árabe, né? Como nós conhecemos. Os outros países aí, você pode ver, em sua grande maioria, são países aí de menor importância. Qual é o único país que tem uma certa importância, que está ao norte de Israel nesse mapa, aí você pode olhar, está ao norte de Israel no mapa, e ele pode crescer para a direita, dominando aquela região daqueles países árabes, a Turquia. A Turquia é o único país que se encaixa nas 2 profecias. Ela está dentro do território que um dia foi dominado por Alexandre o Grande e ela está ao norte de Israel, à esquerda do reino. A Rússia, que muitos dizem, mas está o extremo norte de Israel, né? Tem uma profecia, se eu não me engano, em Ezequiel. Muito bem, está o extremo norte de Israel, mas ela está dentro desse território? Não. A Rússia nunca foi dominada por Alexandre o Grande. Ou seja, se encaixa numa profecia e não encaixa em outra, por eliminação está fora. Não tem como você... mas a Rússia encaixou nesse verso aqui, então é da Rússia. E o outro versículo que ela não se encaixa? Vamos queimar a Bíblia? Vamos rasgar aquele versículo ali? Claro que não. O país que for tem que se encaixar em ambos. O único país do mundo que se encaixa nas 2 profecias, dos 2 versos de Daniel e também no de Ezequiel, nesses 3, estando ao norte de Israel, dentro do reino de Alexandre o Grande, é a Turquia. Não existe outro. E aí tem muitos outros pontos que eu poderia mencionar aqui, por que a Turquia é o reino do anticristo. E vou mencionar em outros vídeos, mas nesse vídeo eu quero me ater apenas à questão territorial. Que você fique na paz de Deus, que Yeshua lhe abençoe, que Jesus lhe abençoe, eu não sei como é que você chama, mas que você seja abençoado pelo Messias, aquele que veio morrer em nosso lugar, e que você tenha um ótimo dia. E fique ligado que eu vou aqui trazer mais vídeos sobre esse tema, sobre o anticristo, né? Vamos falar aqui das características pessoais do anticristo, da religião do anticristo, qual é o Deus que o anticristo adora, ele tem um Deus, ele adora algum Deus. Então, nos próximos vídeos nós vamos estar aqui mostrando isso para vocês. Que Deus abençoe a todos e tenham um dia abençoado.